Irmãos, graça e paz. Hebreus capítulo 5, irmãos. Vamos ler do 1 ao 4. Hebreus 5, do 1 ao 4. Hebreus 5, do 1 ao 4. Hebreus 5, do 1 ao 4. A Escritura diz o seguinte, irmãos: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelo pecado. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. A gente vai começar a estudar hoje, irmãos, a questão do sumo sacerdote, certo? Tanto o sermão estudo de hoje, quanto da próxima semana, a gente vai estar trabalhando isso, tá? Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te rogar, ó Deus, a tua bênção para a nossa reunião de doutrina, aqui, ó Deus, na congregação de Arthur, Pai. Também te pedir, ó Deus, que o Senhor traga em paz os teus filhos, que o Senhor decretou que haveria de vir hoje à tua casa. Eu também te peço, Pai, pela reunião de oração e doutrina amanhã de Camaragibe e de Prazeres, que o Senhor nos abençoe, Pai. Também te peço, Pai, pelos estudos, ó Deus, lá do Porto de Pregação de Garaçu. Tenha misericórdia, ó Deus, do teu povo, Pai, perdoa os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, pegue a pastinha, se vocês a pastinha, para nós que vamos cantar Mente e Coração, página 14, número 25. Página 14, número 25. Irmãos, só lembrando aos irmãos, né? Sermão estudo, quer dizer que vai ter formato de sermão, mas os irmãos devem participar.
certo? E principalmente, irmão, essa temática que a gente vai começar a trabalhar hoje, né? Que é a questão do sacerdote, tá? A gente primeiro vai ver o que é um sumo sacerdote. Próxima semana, se Deus assim permitir, a gente vai ver Cristo como nosso sumo sacerdote, tá bom? Então, antes a gente vai ver isso, tá? A gente vai trabalhar, irmãos, o Hebreus 5, e também a gente vai dar umas olhadas, não é? Lá em Levítico 16, tá certo? Mas antes, irmãos, da gente começar, tem um pressuposto aqui que eu quero que os irmãos compreendam, porque é necessário que a gente entenda e nos informe por que se há necessidade de um sumo sacerdote. Tá? Por que se há necessidade de um sumo sacerdote? Eu estava hoje estudando o comentário de Hebreus do White, né? O N.T. Wright, e ele falou uma coisa que eu achei bem interessante lá, né? Ele falou que em certas comunidades, né, de tradição cristã, que não são litúrgicas, entendeu? Essas comunidades, eles acabam perdendo a ideia de sacerdote. Isso é bem natural, né? Aquela ideia de dizer, isso aí é coisa do Antigo Testamento, e hoje em dia não tem mais nada disso. Hoje em dia qualquer teologia sacerdotal não cabe mais. E não é assim, irmãos, tá? Não é assim. É verdade que, visivelmente falando, eu não sou nenhum sacerdote. Verdade o é. Mas é verdade também da seguinte forma, irmãos, que quando você despreza a teologia sacerdotal, você vai estar desprezando um dos ofícios de Cristo. Cristo é sacerdote. Cristo é sumo sacerdote. Cristo não foi sumo sacerdote. Cristo continua sendo sumo sacerdote. Ou seja, se as nossas orações são atendidas, se nós podemos, pela graça de Deus, nos achegar ao trono da graça para acharmos a ocasião, para achar socorro em ocasião oportuna, é por causa, sim, de Cristo ser sumo sacerdote. Entendeu? Se por acaso, irmãos, o Pai olha para nós e o Pai nos aceita em Cristo, o Pai ouve nossas preces, é porque o Pai nos vê como justo. E por que o Pai nos vê como justo? O Pai nos vê como justo porque esse fato de nós termos sido justificados é consequência, sim, da obra de Cristo. Entende? Porque, por exemplo, nós poderíamos perguntar, eu sou justificado. Benção, Deus seja louvado. Agora, a justiça que eu tenho, ela veio de onde? Qual foi o nascedouro? Ela surgiu de onde? Entendeu? Foi uma declaração do próprio Deus que olhou para a cara, por exemplo, de Vânia e disse, você está justificada. Foi isso? Não, irmão. Não. A justificação ela é decorrente da obediência ativa da lei. Ou seja, Cristo como sumo sacerdote não tinha pecado. Cristo como sumo sacerdote obedece à lei de forma perfeita e completa, adquire a justiça que há na lei. Cristo como sumo sacerdote é o ofertante. Cristo como sumo sacerdote é o próprio Cordeiro Pascual. Entendeu? Que, observa, ele como ofertante, como sumo sacerdote, ele não precisou entrar com sangue para si, como sumo sacerdote do Antigo Testamento entrava. Certo? E ele não entrou com sangue de terceiro, de um animal, entendeu? Ou seja, nem de novilho, que era representado para a casa do sumo sacerdote, e nem pelo bode expiatório, que era representado por Israel, quando ele entra no Santo dos Santos. O sumo sacerdote normal do Antigo Testamento entrava com 2 tipos de sangue no Santo dos Santos no dia de Yom Kippur. Ele entrava com sangue por ele, por sua família, que era do novilho, e entrava com sangue do bode expiatório, que tinha morrido por todo Israel. E quando ele saía, fazer esse translado de Santo dos Santos para fora do átrio, até chegar no bode emissário, para colocar a mão na cabeça do bode emissário, fazer a transferência de pecados, entendeu? E para depois o cidadão lá pegar o bode emissário e levar para o deserto. Compreende? Cristo não fez nada disso. Cristo entra no Santo dos Santos, nos céus, porque é outra coisa também, que aqueles que abandonaram qualquer vestígio de teologia sacerdotal,
não compreende que o templo terrestre era cópia do templo celestial. Cristo não entra no santo dos santos do templo terrestre. Primeiro porque ele não era levita, ele não descendia de Levi e nem era da ordem segundo Arão. Ele era da tribo de Judá, mas sim era da ordem segundo Melquisedeque. E aonde é que Cristo entrou no santo dos santos? Cristo entrou no santo dos santos do tabernáculo celestial. E lá no tabernáculo celestial, diante do Todo-Poderoso, entendeu? Ele, como sumo sacerdote, ele entra, não com sangue alheio, mas com seu próprio sangue, e faz uma expiação eterna para a igreja. Entende? Então, observa, não é porque na nossa formatação eclesiástica a gente não tem a ideia de sacerdote, porque não há, que a teologia sacerdotal não exista. Tá? Ela existe sim. Tá bom, irmãos? Então a gente vai começar a estudar isso hoje. Ou seja, tem muita coisa que a gente aprendendo. Então, olha só, irmãos, preste atenção nisso aqui, tá? Depois da queda, o homem não pode chegar-se a Deus sem a mediação de alguém com alguma oferta. Isso é algo que, irmão, que vocês têm que compreender, irmão. Depois da queda, o homem, ele não pode se chegar a Deus sem essa mediação e sem oferta. Não pode, tá? Antes do Senhor Jesus ter sido glorificado, o homem precisava de sacerdotes humanos que fizessem esse trabalho. Todavia, com Jesus, o eleito chega a Deus através de sua mediação. Sobretudo porque ele, além de ser o nosso sumo sacerdote, é também um sacrifício definitivo que Deus aceitou, e por causa disso o Senhor Deus nos ouve. Hoje, pela graça de Deus, a gente vai começar a trabalhar e compreender o que é o sumo sacerdote, tá? Agora eu volto a dizer, a gente não vai trabalhar especificamente a questão de Cristo, tá? A gente só vai ver a partir da próxima semana. Então, olha só, irmãos, há várias características específicas no sumo sacerdote. O sumo sacerdote, primeiro, é essencialmente um representante do homem. Entende? Segundo, é tomado dentre os homens. Terceiro, porque é identificado por natureza com os homens, que pode agir e pleitear em prol deles. Isto era fundamental do sacerdócio arônico. Não havia questão da tarefa ser entregue a um ser sobre-humano. Não, necessitava de um homem que pudesse compreender os homens e sentir por eles. Tá? Isso é bem interessante, que o sumo sacerdote não era espécie de um ser alado, não era espécie de um super-homem, mas era, sim, um descendente de Arão, um levita, por assim dizer, que era escolhido, entendeu? Que tinha uma sucessão sacerdotal, tá bom? Tinha uma sucessão sacerdotal. O último sacerdote legítimo de Israel, entendeu? Ou a pronúncia é Onias ou é Onrias, eu estou esquecido agora. Terceiro, que foi o último sacerdote legítimo, entendeu? Se eu não estou enganado, é Onias terceiro ou é Onrias terceiro, é um dos dois nomes, tá? Que ele viveu na época dos Macabeus. Tá? Quando ele foi destituído lá, que teve uma questão lá no Macabeus, lá, assumiu uma nova ordem sacerdotal que não era legítima. Inclusive os sumos sacerdotes na época do Senhor Jesus, eles não eram descendentes de Zadok, não eram os adoquitas, ou seja, não eram sumos sacerdotes legítimos. Inclusive na época do Senhor Jesus tinha 2 sumos sacerdotes. Entendeu? E outra coisa, na época do Senhor Jesus, aliás, desde a destruição do primeiro templo, com Nabucodonosor, o Santo dos Santos estava vazio. Não se tinha mais a entrada no Santo dos Santos. Entendeu? Por quê? Porque a arca não existia mais. Tá? Só para os irmãos terem uma ideia, tem uma grande confusão, né? Porque as pessoas, se eu fosse perguntar para qualquer pessoa, né, que tem alguma noção, o que é mais importante na arca? Todo mundo vai dizer o quê? O que está dentro da arca. Porque dentro da arca estavam as 2 tábuas da lei, dentro da arca estava um pote com maná, e dentro da arca estava a vara de Arão que floresceu por ocasião lá da revolta lá de Coré, questionando a autoridade de Arão. Que Deus fez a vara dele florescer, e as demais Deus abria a cova e bum, a terra engoliu. Santo remédio para acabar a rebelião da igreja, né?
Entendeu? Santo remédio que o Senhor Deus providencia. Só que observa, a parte mais importante, irmãos, lá da arca, não era o que estava contendo na arca. Sabe o que era, irmão? Era o propiciatório. Sabe o que era o propiciatório? A tampa da arca. Porque ali, a tampa da arca representava o assento de Deus. Por isso que o sumo sacerdote melava com sangue essas beiradas aqui, ó. Entendeu? Aqui tinha 2 querubins olhando para a cara do outro. É como se fossem os 2 querubins. O bendito estava no seu trono. Por isso que só se podia entrar uma vez por ano. E antes do sumo sacerdote entrar, ele entrava com incenso. Tinha lá o altar de incenso, colocava incenso aromático, porque toda a terra, todo o santo dos santos era possuído de fumaça. Então ele entrava, porque ele estava diante do Todo-Poderoso. E é interessante que o fogo para acender o incenso não podia ser fogo estranho. Tinha que ser o fogo que o próprio Deus acendeu. Estão entendendo, irmãos? Então, olha só. No Senhor Jesus, o Senhor Jesus, quando ele sobe aos céus, ele é assunto aos céus, entendeu? Ele entra no Santo dos Santos. Ele entra na presença de Deus. Com o seu sangue, que fora derramado por quem? Pelos seus eleitos. Então, observa. A justiça que nós temos é nossa mesmo? Não. Foi dada de graça? Não. Compreende isso? Foi porque Cristo cumpriu toda a lei de forma perfeita. Verdade. Agora só, eu sou pecador porque eu descendo de Adão. Como é que Deus Pai resolveu isso? Matando Jesus. No meu lugar. No seu lugar. E Deus Pai aceitou todo aquele sacrifício de Cristo. O que é que ele faz? Ressuscita o Senhor Jesus. A ressurreição do Senhor Jesus é a prova evidente da nossa justificação. Então, por isso que eu sou justificado. Perceba, irmão, como tem teologia sacerdotal em tudo. Essas igrejas meio abobaiadas, mal assombradas, despreza isso, despreza tudo. Entendeu, irmão? Então a gente precisa entender, tá? Então, olha só. Vamos ver algumas coisas aqui, tá? Será que o nosso texto oferece informações devidas sobre o que é ser um sumo sacerdote? Sim. Então, como eu falei, hoje a gente vai ver sobre o sumo sacerdócio, tá bom? Não é sobre o Senhor Jesus ainda. Sobre o Senhor Jesus é na próxima semana, tá bom? Hoje a gente vai ver o que é um sumo sacerdote, tá certo, irmãos? Então, vamos aí ver já o verso primeiro, irmão. O verso primeiro. Hebreus 5, verso primeiro. Olha só. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. Isso. Não. Cristo que é o nosso sumo sacerdote, humano não. Então, veja só o que a Escritura diz, dos versos 5 primeiro, tá? Mais uma vez, eu quero que os irmãos entendam que aqui refere-se à instituição do sumo sacerdócio, tá bom? No Antigo Testamento. Viu, irmãos? É como o Vânia perguntou, hoje não há mais a figura do sumo sacerdote entre nós. Cristo é o sumo sacerdote. Então a pergunta é, há sumo sacerdote hoje? Ah, sim, Cristo. Tá? Entre os homens, não. Mas antes de Cristo, no período do Antigo Testamento, sim, havia. Tá bom? Mas o último legítimo, quem foi? Onias III, na época dos Macabeus. Tá certo? Depois da época dos Macabeus de Onias III, não houve mais. Tá bom? E aqui, irmãos, como vocês são maduros na fé, não tem menino aqui, eu até incentivo vocês a vocês lerem, tá, os 2 livros de Macabeus. Eles não são canônicos, mas eles são históricos e eles trabalham um período de 400 anos, que é do intervalo entre o Antigo Testamento, Malaquias e Mateus. Então, muita situação que está ali, que acontece lá em Macabeus, certo? Vai desaguar nos evangelhos, certo? Então, se você quer saber por que os evangelhos vai falar, por exemplo, só um minuto, se você quer saber por que os evangelhos vai falar de saduceu, fariseu, escriba, apesar que o evangelho não vai falar, né, na comunidade de Qumran, mas ela está lá, os essênios, entendeu? Se você quer saber de tudo aquilo, por quê? É necessário que você tenha uma noção. Tá bom? Outra coisa também, por exemplo,
Porque, irmão, tudo é um desenvolvimento, tá? Tudo é um desenvolvimento. Por exemplo, por que a igreja cristã primitiva, entendeu, tem uma teologia do martírio? Porque os cristãos primitivos, eles preferiam morrer por Cristo e não lutar. Sabe onde é que você desenvolveu essa ideia da teologia do martírio dentro de Israel? Segundo Macabeus. Sabe onde tem a ideia da teologia da resistência armada em Israel? Por isso que tem os sicários em 1 Macabeus. Então isso daí faz com que você tenha noção das coisas. Quando você olha no Antigo Testamento, é diferente. É lógico, é 400 anos, filho. Muita coisa acontece. Não é canônico, mas você tem uma noção histórica, tá? Dog. A data precisa, é que eu não quero falar para não estar errando, tá? Eu posso pegar isso e colocar no zap da igreja a informação correta. Mas é o mês terceiro do período dos Macabeus. Entendeu? Tá? Então, vê só, irmão, bora ver logo aqui, a primeira coisa do sumo sacerdote, não é, antes do Senhor Jesus, ele vinha entre os homens, tá bom? Ele vinha entre os homens, tá certo? Segundo, é constituído por Deus, ou seja, não é uma escolha que o homem faz, e sim uma vocação que ele tem, tá bom? Terceiro, ele tinha um trabalho a fazer em favor dos homens. E quarto, esse trabalho era oferecer dons e sacrifício pelos pecados. Neste caso, os dons deviam se referir às ofertas de cereais e sacrifícios, às ofertas de sangue. O sumo sacerdócio arônico, na realidade, estava se aproximando de Deus por causa dos pecados dos homens. Então, aqui a declaração pelos pecados é significante, porque não é restrita aos sacrifícios, como também diz respeito aos dons. É melhor, portanto, entender que esta expressão refere-se à gama total da obra do sumo sacerdote. Seu desempenho inteiro, como representante do seu povo, tem valor expiatório, isto é, tem a ver com os pecados das pessoas que representa. Bom, tendo dito isso aqui, vamos andar um pouquinho agora. Vamos lá para o Antigo Testamento. Vê só, irmãos. A gente tem uma... Se vocês estão lembrados do que eu falei agora há pouco, não é? O que eu falei agora há pouco da seguinte forma, que o homem não pode se chegar a Deus depois do pecado, a não ser através de um sacerdote, certo? E com oferta, tá bom? Ou um dom, oferta de gratidão, ou então oferta pelos seus pecados, ou seja, mas não tem mais essa ideia. Preste atenção, antes da queda, o bendito vinha e falava com o homem, certo? Na viração do dia. Depois da queda, certo? O homem foi expulso, tá? O homem, quando era expulso do Éden, a gente tem que compreender a lei da seguinte forma. Deixa eu tentar explicar um pouquinho para os irmãos. Quando você lê lá o texto, você vê a ideia de 2 querubins e a expulsão, certo? De fato, de verdade, o Éden era assim um local geograficamente num determinado lugar, tá bom? Você também tinha assim geograficamente os personagens que tem a expulsão e tem a proibição deles retornarem. Agora, teologicamente, tudo aquilo que aconteceu tem um sentido mais profundo, tá? Teologicamente, você tem que entender da seguinte forma: o que quer dizer Éden? Éden é jardim, ou não é jardim, a palavra gan em hebraico não é jardim de flores, entendeu? Não é. Dá a ideia de colocar assim, uma reserva florestal, algo muito grande. E quando você vê Gênesis 2, você vê, por exemplo, que Deus, por exemplo, chama os animais, é Adão que coloca o nome nos bichos, entendeu? É lógico que aqueles bichos ali não viviam num cubículo apertado, entendeu? Ao estilo 10x20, não é, você tem espaço enorme, compreende isso? Então, quando a Escritura vai dizer que Deus plantou um jardim do Éden, no Éden, você tem que entender essas preposições do e no. Toda a terra era um grande Éden, porque você não tinha pecado. Mas o homem, geograficamente falando, ele está circunscrito a um lugar. Por exemplo, eu estou aqui, eu não estou na minha casa. Mesmo antes da queda, o homem não ocupava 2 lugares ao mesmo tempo. Isso é característica do Senhor. Estão entendendo, irmãos? O homem antes da queda não era onipresente, nunca foi e nunca será. Entendeu? Então, observa uma coisa cá. Quando tem a expulsão do Éden,
Entendeu? Você tem uma percepção teológica, entendeu? Mais profunda. Qual é a ideia aí? A ideia é: o homem foi expulso da comunhão com Deus. O homem não poderia mais ter acesso a Deus de forma direta. E a garantia dessa impossibilidade, ou seja, a garantia dessa impossibilidade de ter comunhão direta com Deus, é justamente os querubins. Tá? Então o homem começa a vagar. Mas Deus, na sua graça, como Deus instituiu a antítese lá em Gênesis 3,15, certo? Deus, na sua graça, estabeleceu um meio desse homem se chegar a Deus. Certo? E esse meio é através de quê? É através do culto ritualístico da morte de alguém para de perdão de pecados. Compreende? Então, olha só, a gente vai ver mesmo, por exemplo, quando o Senhor Deus faz a roupa deles, era roupa de quê? De animais. Animais morreram. Certo? Animais morreram. A Caim e Abel, por exemplo, você vê, Abel oferece sacrifícios, entendeu? Desculpa, não é sacrifício. Abel oferece lá a sua oferta, Caim oferece a sua oferta. Tá bom? Tem uma questãozinha aqui, que se você observar, vai para Gênesis 4. Eu vou estar fazendo esse levantamento para entender, tá, irmão? Gênesis 4, que vai dizer da seguinte forma: coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Certo? Aconteceu que no fim de uns tempos, Caim, do fruto da terra, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra o quê? Oferta. Certo? Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Essa palavra aqui ela é muito importante. Eu vou ver porque a minha ideia não é passar correndo, entendeu? Mas é só, irmão. Existem tipos de ofertas. Por exemplo, eu já vi figuras de Abel trazendo o cordeirinho morto, colocando no altar e tocando fogo. Quem já viu isso? Já viram isso? Já viram isso? Só que você tem um problema. A palavra no hebraico para holocausto não é essa que aparece aqui. A primeira vez que aparece a palavra holocausto, que é sim um animal trazido para o Senhor e ele tocando fogo e o Senhor aspirando o seu cheiro, entendeu? Só aparece, abra aí em Gênesis, só aparece aqui, irmãos, ó. Gênesis 8:20. A primeira vez que aparece a palavra holocausto na Bíblia é aqui, depois do dilúvio com Noé. Que vai dizer: levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Quer dizer o que é isso? Que esses animais foram consumidos pelo fogo. Deus aspirou. Lá em Caim e Abel você não tem holocausto, você tem oferta. Entende? Que a oferta é culto também a Deus, tá? É culto também a Deus. Tanto o holocausto como as ofertas são culto a Deus. Aqui você tem o que o Senhor Deus não se agradou da ação cultica de Caim e agrada da ação cultica de Abel. A Escritura no decorrer vai dizer que Caim é homicida, entendeu? Que a gente sabe tudinho. Ou seja, então a gente tem um primeiro grande princípio: Deus aceita o culto, quer seja uma oferta. Eu vou trazer esses termos em hebraico e explicar para os irmãos cada coisa. Vamos lembrar, Jonas, do livrozinho azul, viu? E Deus também aceita o holocausto, entendeu? Do seu povo. Tá? Agora observa, aqui você tem a ideia de alguém que traz oferta. Vamos lá. No período aqui, entendeu?
antes do patriarca, você tinha a ideia de um sumo sacerdócio estabelecido? No meio do povo de Deus, não. Certo? No meio do povo de Deus, não. Quem fazia isso era o pai. Fazia parte da bênção da primogenitura, o filho mais velho conduzir a família no culto a Deus, liturgicamente. Entendeu, irmãos? Tá? Dentro do povo de Deus, preste atenção, dentro do povo de Deus, dos patriarcas de Israel, você só vai ter uma tribo específica, destinada para ser sumo sacerdote e sacerdotes. Sumo sacerdote é uma coisa e sacerdotes é outra, tá? A partir de Moisés. Entendeu? Quando o Senhor Deus da lei estabelece a tribo de Levi. Tá bom, irmãos? Estou entendendo isso aí? Estou entendendo? Só que observa uma coisa cá. Vai para Gênesis. Deixa eu achar aqui. Gênesis 14. Gênesis 14. Pastor, comentar essa passagem de Gênesis 14. O senhor está afirmando que a palavra oferece, que aparece no caso de Caim, no caso de Abel, essa palavra não significa necessariamente um sacrifício com derramamento. Não, o sacrifício queimado. Entendeu? Não é com derramamento, é o sacrifício queimado. Mas com derramamento? Sim. Porque essa ideia do sacrifício queimado, que é o holocausto, ela só vai aparecer primeiramente com Noé. Entendeu? No caso antes aqui, por exemplo, é óbvio que o que Abel vai oferecer, por exemplo, não é um animal vivo. Entendeu? Aquele animal estava morto. Só que ele não era queimado. Entendeu? Porque, por exemplo, foi boa essa sua fala. Deixa eu usar aqui só uns termos aqui. Deixa eu me lembrar aqui, Marcelo. Houve um probleminha, não é um problema. As nossas traduções, elas não traduziram a variedade de termos. Por exemplo, vamos lá. A palavra holocausto hebraica é olam. Então lá no texto hebraico tem Noé ofereceu olam, por exemplo. Certo? Pronto. Quando Samuel vai ungir Davi como rei, aparece lá, não, eu vim aqui sacrificar. Então, na cabeça de todo mundo, as pessoas é levada a dizer, Samuel foi fazer um holocausto. A palavra lá em hebraico não é olam. A palavra lá na hebraica diz respeito a... A gente colocar na linguagem da gente. É como se fosse uma comunhão dos santos. Um animal é morto, certo? E as pessoas comem diante de Deus. Entendeu? Então observa, aquilo ali não é um olam, não é um sacrifício que está passando por combustão, está sendo queimado. Ele vai ser morto, ele vai ser assado, mas todos vão comer. Está entendendo? Aí você já tem uma espécie de sacrifício, por exemplo, que Deus aspira, mas o sumo sacerdote também come. Compreende? Aí já é outro. Aí tem essa variedade de sacrifício. Eu coloquei nas nossas traduções, não tem. Não está. Aí isso gera essa confusão. É porque eu estou me esquecendo do termo. Eu me esqueci do termo, só que eu não trouxe. Mas eu vou trazer para os irmãos, eu vou mostrar, esse aqui é diferente desse, esse aqui é diferente desse. Está entendendo? Bom, o que Caim faz, aqui, por exemplo, você vê que não era de animal. Entendeu? Mas o dele era um tipo de sacrifício. Compreende? Porque fazia parte sim um sacrifício de cereais, de ofertar cereais para o Senhor. Fazia parte também. Como fazia parte o sacrifício que tinha combustão, como fazia parte também, aí não é bem a ideia de um sacrifício, é a ideia de um dom. Daquilo que era ofertado dentro do Senhor, que todo mundo acabava fazendo parte de uma grande refeição pactual. Entendeu? Isso fazia parte sim. Então, são vários tipos. Compreende? São vários tipos. Agora, a problemática é essa. A palavra não está... que deveria ter sido traduzida de forma correta. Entendeu? Porque são várias palavras. Está entendendo, cara? São várias palavras.
Eu quero pegar essa questão do Gênesis 15, até aproveitando o que o Ricardo está dizendo, veja só como isso é interessante. Dentro do povo de Deus, você só vai ter a ideia de um sacerdote quando? De um sacerdote. De um sacerdote específico. Quando? Só quando a lei é dada. Mas antes, quem fazia esse papel de sacrifício, de sacerdote, de oferecer, era o patriarca, o chefe da família. Certo? Mas em Gênesis 14 você tem algo interessante. Então, o que é que você tem em Gênesis 14? Veja aí. Vamos pegar o contexto todo, Gênesis 14, 12. Gênesis 14, 12. Gênesis 14, 12. Irmãos, eu voltei um pouco, tá bom? Não é para fugir do assunto, mas é só para vocês entenderem, é daquela questão. Depois do pecado, Deus não se relaciona com o seu povo, a não ser através de um mediador e sem sacrifício. Ou seja, combustão, sem combustão, mas tem que ter um sacrifício. Tá bom? Mas é importante que nós entendamos isso aqui, de Gênesis 14, entendeu? Porque esse texto é fundamental a gente entender. Veja só, bora raciocinar. Vamos supor que não existisse Gênesis 14. Certo? Olha para a minha cara todo mundo. Vamos supor que não existisse Gênesis 14. Tá certo? Então, alguém poderia dizer, bom, se Deus instituiu uma classe sacerdotal através da lei, certo? Entre os descendentes de Levi, você teria o sumo sacerdote, que é da ordem de Arão. Então, como é que vocês falam que esse Jesus, que não é levita, que não é sacerdote da ordem de Arão, pode ser teu sumo sacerdote? Como? Então, o registro de Gênesis 14, a citação de Salmo 110, relembrando Gênesis 14, é a base que a igreja cristã tem para falar, sim, que há uma ordem sacerdotal superior àquela própria ordem transitória que o Senhor Deus iria estabelecer. Entende isso? Aí quando você compreende Gênesis 14, você vai entender o argumento de Hebreus em Hebreus 7. Tá? Mas agora ver Gênesis, vamos devagarzinho, vamos lá, Gênesis 14. Contexto aqui, Abraão vai guerrear contra os 5 reis que detonaram os 4 reis que levaram Ló preso. Tá bom? Contexto é esse, vamos lá. 12. Esses 5 reis apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens e partiram. Porém, veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Este estava junto aos carvalhais de Mamré. Só uma nota aqui dos carvalhais de Mamré. Carvalhais de Mamré. Mamré era um cara, era um homem, que tinha uma propriedade do tamanho do mundo com um bocado de carvalho, árvores altas. Só que um desses carvalhos lá, o mais alto lá, era o local de culto, tá? Dos cananeus na época. Abraão morava ali perto. E Abraão também estabeleceu lugar de culto ao Senhor ali. Se você vê anteriormente, Abraão faz um altar e oferece sacrifícios ali. Tá? A Escritura não fala que foi Olã. Aliás, sacrifício, a gente não sabe, teria que ver no texto hebraico, deixa eu me corrigir aqui, se é Olã, se é combustão ou não. Mas ele faz sacrifício. Tá? Mas vamos lá andar. 14. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nasceram em sua casa. 318 escravos, tá bom? E perseguiu até Dan. E repartido contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os, e perseguiu até Oba, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres de seu povo. Após voltar Abraão e ferir a Querdolaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Aí vamos lá. Melquisedeque, rei de Salém. Salém aqui é Jerusalém, que na ocasião aqui não fazia parte ainda da terra, porque Abraão só vai, os descendentes de Abraão só vai possuir a terra lá em Josué. E lá em Josué, Jerusalém ainda não será dos judeus.
quem vai conquistar Jerusalém é Davi, muito tempo depois, para vocês entenderem isso. Tá bom? E é para Jerusalém que foi conquistada que Davi traz a arca e faz o templo do Senhor. Mas muito antes de Davi fazer isso, lá na época de Abraão, me aparece esse cidadão chamado Melquisedeque. Ele é rei de Jerusalém. Mas ele não é somente rei. Ele também é o quê? Sacerdote do Deus Altíssimo. Observa, Abraão fazia a função sacerdotal? Sim. A gente vai ver isso. Veja aí, irmão, bota aí para Gênesis 12. Gênesis 12, o verso 7, que diz, né? Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei a tua descendência na terra. Ali edificou Abraão o quê? Um altar ao Senhor. Tá? Abraão vai oferecer aqui, vai oferecer, entendeu? Normal. Mas aqui me vem esse cidadão que era rei e sacerdote. Então observa, você tem dois sacerdotes, certo? Conversando. Mas acontece algo aqui. Vamos lá. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele quem? Abraão. E disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Eu quero parar aqui. Tá bom? Porque essa ideia da entrega de Abraão do dízimo a ele é reconhecimento de quê? É reconhecimento de quê? Quem é que está abençoando? O maior. Quem é o maior aqui? Melquisedeque. Veja o argumento de Hebreus 7. Aí você vai entender essa questão toda aqui. Vou embora para Hebreus 7. Para a gente entender o porquê o sacerdócio na hora de Melquisedeque é maior do que o de Arão. Observa cá. 7:1. Hebreus 7:1. Irmão, vocês estão compreendendo? Estão, irmãos? Estão compreendendo, irmãos? Então, vamos lá, Hebreus 7:1. Irmãos, se estiverem pensando na morte da bezerra, não vai entender não, viu? Tem que estar concentrado para entender. E tem que perguntar. Tá? Hebreus 7:1. Vê só. Porque este Melquisedeque, estão lembrados, a gente viu lá em Gênesis 14? Estão lembrados? Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdócio do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, o abençoou. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Aí a Escritura vai dizer que ele não tem pai, nem mãe, nem genealogia, que ele não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Tá? Quando a gente chegar em Hebreus 7, a gente vê isso. Tá bom? A minha ideia não é ver isso agora. A minha ideia é ver isso aqui. 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo. Ou seja, quando o Senhor Deus instituiu as 12 tribos, que separou a tribo de Levi, e que da tribo de Levi haveria sacerdotes e o sumo sacerdote, as outras 11 tribos pagavam dízimo à tribo de Levi. Correto? Vamos lá. Embora tenham este descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, aquele Melquisedeque, cuja genealogia, descendência, não se inclui entre eles, ou seja, não é descendente de Levi nem de Arão, certo? Vamos lá. Recebeu o dízimo de Abraão e abençoou que tem as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Quem é o inferior aqui? Quem é o inferior aqui?
Abraão. Quem é superior aqui? Aí observa a continuação. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimo, porém ali é aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimo, pagou-os na pessoa de Abraão. Abraão é pai de quem? Irmãos, Abraão é pai de quem? Que é o filho da promessa? Abraão é pai de quem? Isaac. Isaac é pai de quem? Jacó. Jacó é pai de quem? Dos 12 patriarcas. E um dos 12 se chama quem? Levi. Porque que o autor de Hebreus está dizendo? Que Levi, nos lombos de Abraão, pagou o dízimo a quem? A Melquisedeque. Ou seja, há uma ordem sacerdotal que é superior à ordem de Levi. Cristo é da ordem sacerdotal de quem? Por isso que Cristo é superior a Levi. O argumento de Hebreus 7, 8, 9 e 10 é em cima disso. Entende, irmãos? Estou compreendendo aqui? Estou compreendendo. Então, bora lá. Eu só posso me chegar a Deus através de uma oferta e pela mediação do sumo sacerdote. Tá bom? Então, vamos lá. Antes do Senhor Deus ter instituído, certo? Lá uma tribo específica para isso. Antes disso, a gente está vendo que Abraão sacrifica, Isaac vai fazer o mesmo, Jacó vai fazer o mesmo, todo mundo vai fazer o mesmo. Tá bom, irmãos? Agora, como a gente está trabalhando só a ideia do sumo sacerdote em si, volta aí para Hebreus 5, certo? O sumo sacerdote, primeiramente, ele é tirado de onde? Hein? Ele é tirado de onde? Dentre os homens. Que homens? Aqui ele está falando do sumo sacerdote da tribo lá de Levi. Que homens? De que tribo, irmãos? Levi. Tá? Levi. O sumo sacerdote existiu antes ou depois? Antes. Os homens antes. Depois de Cristo, só Cristo. Entendeu? Então observa aí, irmãos. E ele é constituído em quê? Por que ele é separado? Porque ele vai tratar das coisas de quem? Veja aí em Hebreus 5.1, irmãos. Hein? Vai tratar das coisas de quem, irmãos? Concernente a Deus, a favor de quem? Dos homens. Por quê? Porque ninguém, depois do pecado, pode se chegar a Deus só sem um mediador e sem um sacrifício. Correto? Por exemplo, por que nós oramos ao Pai em nome de Jesus? Jesus é o que nosso? A Escritura diz que Deus não ouve quem? Pecadores. Mas por que Deus nos ouve? Porque nós somos o quê? Quando Deus olha para a gente, Deus vê o quê? A justiça de quem? De Cristo. A justiça de Cristo. Entende? Agora vamos lá. Se antes de Cristo, os homens que ofereciam sacrifícios, eles eram pecadores? Sim. Eles não ofereciam pecado por si e por sua própria família? Não é correto? Não é? Quando eles saíram do Santo dos Santos, se caminhando lá, para colocar a mão lá na cabeça lá, do bode expiatório, do bode emissário, os pecados dele também eram transferidos para o bode emissário? Era. Mas observa, mas por que Deus aceitava todo esse cerimonial? Porque isso apontava para quem? Para Cristo, irmãos. A morte de Cristo, ela tem efeito retroativo e proativo. É para frente e para trás. Compreende, irmãos? A morte de Cristo tem esse efeito. Tá? E por que tem? Porque Cristo é superior ao sacerdócio arônico. Aí você pode me dizer, Cristo é superior ao sacerdócio arônico. E os sacerdotes que existiram antes de Deus estabelecer a tribo de Levi como tribo sacerdotal? Será que Cristo é superior? É, porque a gente viu quem? Abraão, que é o nosso pai na fé, não é? Conforme Gálatas fala, oferecendo dízimo e sendo abençoado por quem? Por Melquisedeque. Entende, irmãos? Por Melquisedeque.
Adão. E tem uma coisa que eu queria perguntar, eu queria acrescentar. Adão, quando foi criado, ele é criado fora do jardim, ele não é criado dentro do jardim. Após o jardim ser feito, o homem é posto no jardim. Então ele entra no jardim pela criação. Não há mérito na entrada, mas há demérito na saída. Isso. Quando o homem sai do jardim, ele só pode voltar pela redenção. Ele não consegue voltar pela criação. Só que Adão, ele goza das prerrogativas de sacerdote, rei e profeta. A ação de Adão tem efeito sobre a sua posteridade. Paulo diz isso antes, né? Então, há um sentido que a relação de Eva com Deus era mediada. Visto que a ação de Eva não traria ruído da humanidade. Salvo se Adão compactuasse com ela do seu pecado. Por isso a cabeça federativa. Pronto. Então, a figura do sacerdote homem que iria estabelecer a relação perfeita do homem com o Criador viria através do Cristo, o filho de José, filho de Maria. Então, haveria um processo histórico onde figuras pálidas representativas do sacerdócio e uma relação de tipo e antítipo. até que essa figura ela Sim. chegasse Sim. e ela tivesse um papel Isso. de Adão. Isso. Não é assim? Então há um sentido em que Adão ele gozava dessas prerrogativas, mesmo antes que o pecado entrasse na história humana. Sim. Ele, sumo sacerdote, sem oferecer nada, direto no Senhor, cabeça federativa, entendeu? E observa que posteriormente, mesmo depois da queda, o Senhor Deus providencia as roupas para ambos, já apontando essa questão. Eu gostei da sua fala aí. O homem só pode voltar para o estado de comunhão perfeita e absoluta na terra restaurada através da redenção. Não é isso que Paulo vai dizer lá em Romanos 8? Que toda a criação aguarda a nossa manifestação para poder ser livre do cativeiro que a ela foi imposta. Então, observe o processo. Ele sai e ele volta. Entendeu? Ou seja, nós voltaremos para um estado de terra prometida de Éden, sim. E a pergunta, como é que nós voltaremos? Com o corpo incorruptível. Dado por causa de quem? Por causa de Cristo, nosso sacerdote perfeito. Essa é a ideia. Perfeito mesmo. Dói pediu para falar? Não? Eu ia ver algum texto, não foi? Ou não? Não foi? Então, olha só, irmãos. Bom, vamos lá para Levítico 16. Levítico 16. Vamos ver essa questão do dia da expiação de forma bem tranquila, entendeu? Que é justamente essa ideia do Yom Kippur. Agora, olha só, não quer dizer que, por exemplo, alguém poderia perguntar, mas vem cá, o cara tinha que esperar um ano para esse cerimonial todo, era? Não, irmãos, havia um sacrifício contínuo, tá? De manhã e à tardezinha. Entende? E os sacerdotes, não confundam, os sacerdotes ministravam em prol do povo, tá? Aqui a gente falando do sumo sacerdote, nesse dia específico que ele entrar para fazer essa expiação nacional, tá? Então, olha só, Levítico 16. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os dois filhos de Arão, tá? Tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, ou seja, pós-véu, onde ficava o Santo dos Santos, dentro do propiciatório, diante da arca. Observa que o termo que vai usar, propiciatório, né? Refere-se à tampa da arca, que era o assento do Senhor, tá? Que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto.
vestirá ele a túnica de linho sagrada, certo? Sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, se ginciar com cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho, que são as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água, então se as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Tá bom? Então, o carneiro é para o holocausto e os 2 bodes para a oferta pelo pecado. Arão trará um novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua família. Dele, novilho. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Os 2 bodes ficavam lá. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e a oferecerá por oferta do pecado. Havia uma espécie de sorteio. Em quem caísse a sorte, aquele bode que caiu a sorte, todo mundo fazia isso, tá? Ele deveria ser morto, que era pela oferta pelo pecado. Tá bom? Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário, o que ficar vivo, será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. É aqui, por exemplo, que a teologia adventista vai dizer que esse bode é ofertado a Azazel. A palavra hebraica para o deserto é Azazel. Só que, por causa lá do livro de Enoque, entendeu? Azazel é um dos anjos caídos, que coabitou com mulher, entendeu? Que se tornou um demônio. Então se dizia que esse outro bode era para Azazel, que era um demônio. Por que para cada função tem um animal diferente? Oi? Por que para cada função tem um animal diferente? Esses 2 bodes aqui, eles têm essa representação litúrgica, que é o próprio Deus que estabelece. O novilho para o próprio sumo sacerdote. Não é, Vânia, que essa função diferenciada seja propriedade do animal em si. É porque foi Deus que estabeleceu. Está entendendo? Então, olha só, vamos lá. Arão fará chegar um novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e por sua casa. Ele vai imolar o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar um incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, 2 punhados de incenso aromático bem moído, e trará para dentro do véu. Então, vamos lá. Ele matou o novilho pela sua família, correto? Ele pega o que? Isso aqui, ó. Tomará também de sobre o altar um incensário cheio de brasa, de fogo, e 2 punhados de incenso aromático. Então, esse incenso tocava, ele pegava fogo, e o ambiente ficava cheio de fumaça e perfumado. Tá bom? Vamos lá. E aí ele entrava no Santo dos Santos. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará o sangue do novilho e com o dedo aspergirá sobre a frente do propiciatório. Ele chegava diante do propiciatório, que é a tampa da arca, e fazia o quê? Aspergia. Aspergia. Tá bom? Sobre a frente do propiciatório. E diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Ele fez cerimonial, tá certo? Depois, obviamente, ele saiu, né, irmão? Porque ele vai imolar o bode aonde? Não no Santo dos Santos. Ele saía. Quando a Escritura fala, irmão, que o sumo sacerdote só entra uma só vez, na cabeça das pessoas é como, não, ele só vai entrar uma só vez só. Não, irmão. É a ideia de uma só vez aqui seria melhor entendido da seguinte forma. Em um ato único que é feito de partes, tá? Então, vamos lá, parte A. Pronto, pensa num disco, vinil. Parte A, ele entra com um incenso aromático e com sangue do novilho. Parte B, ele sai e vai fazer o quê? Vai imolar o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. Está entendendo? Ele sai, mata o bode destinado para a morte, entendeu? E volta com o sangue do bode para fazer o quê? Observa.
E fará com seu sangue, como fez com o sangue do novilho. Ele vai aspergi-lo no propiciatório, verso 15, irmãos. E também diante dele. O mesmo esquema. A mesma liturgia. Entendeu? O mesmo procedimento litúrgico que ele vai fazer. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel, de suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio de suas impurezas. É interessante, irmãos, que havia purificação pelo pecado do povo e pelo santuário. Por que pelo santuário? Porque o povo contaminava o santuário. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, ver se vocês estão entendendo. Porque quando o Senhor Jesus entra lá no Santo dos Santos, entendeu? Ele não entrou com sangue por si mesmo porque ele não tinha pecado. Correto? Mas observa, ele entra com seu sangue por nós. Correto? Ele entra com seu sangue por nós. Mas tem uma coisa bem interessante aqui. Marca aí, bora lá para Hebreus. Hebreus 9. Vamos começar Hebreus 9, 15. Para a gente entender. Hebreus 9, 15. Eu só quis dizer Hebreus 9, 15. Falando de Cristo, tá? Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa de eterna herança aqueles que têm sido chamados. Eu vou ler novamente esse texto, é importantíssimo o entendimento dele. Por isso mesmo ele, Cristo, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Ou seja, o sacrifício de Cristo tem efeito sobre aqueles que estavam na primeira aliança. Mas vamos lá. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, tinta de escarlate e sopro, aspergiu não só o próprio livro, como também sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, qual Deus prescreveu para vós outros. Tá? Isso aqui foi quando o Senhor Deus deu a lei lá em Êxodo 20 e alguma coisa. Tá? Aí vamos lá. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Por quê? Porque o tabernáculo se contamina por causa da presença do homem. Tá? Mas vamos lá. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purifica com sangue, sem derramamento de sangue não há remissão. Beleza. Era necessário, portanto, preste atenção agora, que as figuras das coisas que se acham nos céus, certo? Se purificasse com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. O que isso quer dizer? Vamos lá. O templo que o Senhor Deus, Moisés vai para o monte, e Moisés passa quanto dia lá? 40. E lá Moisés recebe a planta. O próprio bendito diz a Moisés o seguinte: tenha cuidado e faça tudo conforme você viu. Ou seja, vamos lá. Moisés recebeu a planta do tabernáculo que tem nos céus. A estrutura da terra é semelhante ao tabernáculo que tem nos céus. Correto? Aí observa, vamos lá, 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus, quando Hebreus diz as figuras das coisas que se acham no céu, ele está falando de quê? Vocês compreendem isso ou não? Quem é que não compreende isso? Irmãos? É um jeito estranho de falar, né? Não é? É um jeito estranho de falar, né? Não é isso? Mas observa, pessoal, as figuras das coisas que se acham no céu. O que é que Hebreus está dizendo? Que aquilo que Moisés
fez, entendeu? Lá, que aqueles dois homens que receberam o Espírito de sabedoria, que fizeram os utensílios do Santo dos Santos, eles eram o quê? Cópias das coisas que o quê? Então, essas cópias que estavam na terra, cópia das coisas que se estavam no céu, essas cópias que estavam na terra eram purificadas através de quê? Hein? Do sangue de quem? De animais. Vamos lá. Era necessário, portanto, que as figuras, cópias das coisas que se acham nos céus, se purificassem com tais sacrifícios. Correto? Agora observe isso aí. Mas as próprias coisas celestiais, já é a cópia ou não? Ou é o real? O real. Mas as próprias coisas celestiais, com o quê? Com o quê? Então, irmão, vamos lá. Vamos lá, irmão. Deus é totalmente santo, Deus é totalmente outro, Deus é absoluto. Certo? Nós somos seu povo, nós somos seus eleitos. Cristo morreu pelos nossos pecados, verdade? Mas observa, quando Cristo nos representa dentro de Deus, para que Deus nos aceite de forma completa e perfeita, é dito o que, irmãos? Que as próprias coisas celestiais, elas se purificaram com o quê? Com sacrifício o quê? Superior. Que é esse sacrifício superior? Então, usando a liturgia do tabernáculo. Presta atenção, irmão. Não voa não. Não sai daqui não. Se vocês voar, você não vai entender mais nada. Não voa não. Fica aqui. O sumo sacerdote entrava com sangue de animais e purificava o templo. Entendeu? Fazia todo aquele ritual. Certo? Cristo entra no santuário celeste, o verdadeiro, o original, e o seu sangue também purificou o quê? Purificou o quê? As próprias coisas celestiais, com sacrifícios superiores, purificou também o tabernáculo, de forma definitiva. Irmãos, isso é fantástico. Quando você ora, você está entrando no Santo dos Santos, correto? Correto. Você não é pecador ainda. Correto. Não é pecador. Então a pergunta é: Senhor, se eu vou orar a Ti hoje, a minha presença pecaminosa não contamina, já que eu entro no Santo dos Santos? Não. Porque o tabernáculo celestial foi purificado por quem? Pelo sangue de Cristo. Não contamina. Não contamina. Entenda uma coisa. Por que o ímpio orando é blasfêmia? Porque ele não é representado por Deus. O reprovado não é representado por Cristo. Entendeu? Se porventura o Senhor Deus ouvisse-o, ele, por não ser representado por Cristo, ele estava contaminando. Está entendendo? Por exemplo, quando o sumo sacerdote matava lá o bichinho lá do bode expiatório, aquele sacrifício tinha abrangência para cananitas, tinha abrangência para filisteu, tinha abrangência para moabitas, tinha abrangência para amalequitas, tinha abrangência para ninivitas? Não. Só abrangia quem? O povo de Deus. Agora, é óbvio que se porventura houvesse um moabita que se converteu ao Senhor, por ele ter o sinal da aliança, o sacrifício tinha abrangência para ele? Tinha. Mas moabita que não era convertido ao Senhor, que não tinha o sinal da aliança, que era adorador de falsos deuses, ele participava daquele ato cultico? Não. Entende, irmãos? É em cima disso que nós compreendemos culto solene não é lugar para ímpio. Porque é um encontro solene com o nosso Deus. Está entendendo? Está compreendendo, irmãos? A pergunta é simples. Quantos ímpios, quantos incircuncisos estavam lá no dia de Yom Kippur? Quantos? Nenhum, filho. Agora vamos lá. Quantas crianças incircuncisas estavam lá? Nenhum lá.
Qual é o grande pecado das igrejas anabatistas? No culto solene, a igreja entupida de meninos e circuncisos, que não tem aliança. O que Ezequiel fala? Que um circunciso faz o quê? Profana o culto. Entende? Dá para perceber? Aí vamos terminar de ler aqui. Ó, Hebreus. Vamos falar para Hebreus e terminar aqui. O 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, feito por mãos, figura do verdadeiro. Ele não entrou, ele não podia entrar. E se ele entrasse, o Santo dos Santos estava o quê? Vazio. A arca não desapareceu na destruição do primeiro templo, lá com Nabucodonosor. Ezequiel, o que Ezequiel vê? Ezequiel não vê a glória de Yahvé indo embora quando a arca desaparece? Mas o bendito aqui, o Senhor Jesus, ele entra não no santuário, que é a figura, ele entra onde, irmãos? No real, né? Aí observa, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por toda para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então, Cristo aniquilou o pecado pelo sacrifício eterno e perfeito de si mesmo. Por isso que quando Deus olha para nós, Deus não nos vê como seres pecadores merecedores do inferno. Porque a cédula que era contrária a nós foi encravada na cruz. E por isso que nós não estamos debaixo de ira judicial, e sim de ira paternal. Às vezes os irmãos confundem isso. Eu estou apanhando, eu pequei e estou apanhando. Sim, mas Deus não me ama mais não. Inocente. A pisa que tu está levando é a manifestação maior do amor de Deus para você. Porque Deus não corrige a bastardo, Deus só corrige a filhos. Entende? Quando o senhor falou que os elementos simbólicos que está contendo no santuário, eles foram purificados pela aspersão do sangue dos animais. De forma não definitiva. E o santuário real, ele foi purificado. Essa purificação do santuário real, ela tem um caráter cósmico. Sim. Não é? Sim. E a obra de Jesus, como Deus homem, dá tratamento a esse aspecto. Efésios capítulo 1. Certo. Aí veja, nenhum homem poderia oferecer um sacrifício capaz de purificar o santuário. Isso. Nenhum homem, né? Então, os dois homens que tinham essas prerrogativas é Adão, dentro do jardim, e Cristo fora do jardim. Né? Cristo fora do jardim é o único sem pecado. Adão dentro do jardim é o único sem pecado. Fora do jardim, ele é um homem como isso. Não é isso? Isso. Então, o único sangue qualificado seria o sangue do homem. O sangue dos animais também são simbólicos. Sim. Não é assim? Por isso que apontava para Cristo. É. Isso aí. Irmãos, já é 8h15. O assunto está bom. A gente vai parar aqui. Eu estou na primeira dessa questão aqui, porque eu quero trabalhar essa questão do... Vocês já entendem essa questão do sacerdote, tá? Quando for quarta, terça-feira eu retomo e a gente prossegue continuando para Cristo. Tá bom, irmãos? Agora, por exemplo, a falácia da teologia adventista, por exemplo, é dizer lá, e se eu me lembrar, eu vou trazer, tá, irmãos? Porque eles dizem literalmente isso, né? Para Azazel, para o demônio, não é uma oferta, entendeu? A ideia que nós somos é que Deus pagou o nosso preço a Satanás. Não é. Tá bom? Não é. A ideia de Azazel aí era o deserto. Aí você vai perguntar, mas por que o deserto?
Porque a ideia de deserto tem sim um simbolismo, tá? É a ideia de lugar de esquecimento. Entendeu? Ou seja, os pecados, nossos pecados foram levados para um lugar de esquecimento. Aí vem as fases bobeiras, sabe? Bobeira de crente que fica lembrando de pecado que cometeu há 1 bilhão de anos atrás. Eu me lembro que eu conversando com alguém certa vez, eu digo, meu filho, para que danado tu vai atrás do bode? O bode já foi. O bode já morreu. Ele caiu no penhasco. Entende isso? Deus não se lembra desse pecado. E nem vai trazer à tona. Está entendendo? Porque ele é encravado na cruz de Cristo. Agora, vamos entender uma coisa cá, né? O povo confunde. Ah, mas se Deus não se lembra, por que é que eu sofro as consequências? Porque penalidade e punição é diferente do aspecto judicial. Certo? É outra história. Tá? Mas é diferente. Tá, irmão? A gente continua na próxima terça. Eu vou trazer essa questão dos sacrifícios, falar para vocês. Tem o Olã, que é o sacrifício, o holocausto. Tem o... Eu só me lembro do Zebaim. Tem um nomezinho antes. Oi? Que é o Zebaim. Aí tem um nome que é antes, que é a refeição sagrada. Eu vou trazer, eu vou mostrar isso para os irmãos, já que eu estou com esse assunto. A ação é o sacrifício pelo pecado. O que não podia ser comido. Zebat Selamim é a refeição sagrada, que é o que Samuel faz. Entendeu? Que é o que Samuel faz. Irmãos, vamos orar? Vamos orar, pedir a Deus de graça. Depois pedir para a Elison fechar aqui. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te rogar em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, que a gente possa, Pai, compreender as coisas e compreender, Pai, tão grande salvação, ó Deus, que nós temos na pessoa do Senhor Jesus. Graças te damos, ó Pai, porque por causa do Senhor Jesus, do sangue que o Senhor Jesus derramou por nós, e por causa da mediação dele, nós podemos nos achegar a Ti para acharmos graça em ocasião oportuna. Leva-nos para casa em paz, bendito o nome de Jesus. Amém. Pedir para fechar aqui, irmão, deixa isso fechar para eu dar os avisos aqui para os irmãos, tá? Que é importante os avisos.